7 horas e 25 minutos, estamos de volta com Hora Geral e agora vamos conversar com o Pedro Garófalo. Ele é secretário executivo da União dos Vereadores da Baixada Santista. Coordenador, secretário, mas na realidade você tem uma função muito grande. Pedrinho, antes de mais nada, bom dia. Bom dia, Douglas. Comente para os nossos telespectadores o que é o VEBS. Bom dia, Douglas. Bom dia aos seus telespectadores. Douglas, o VEBS é um trabalho que a gente desenvolve da União dos Vereadores, um trabalho onde que os vereadores possam ter uma linha em toda a região para diminuir a desigualdade que existe entre os 9 municípios. Porque hoje, por exemplo, você tem aí Santos, por exemplo, o IDH de Santos é acima da média. O IDH dos outros 8 municípios é abaixo da média. E quando você começa a desenvolver um trabalho de equalização de leis, desde que sejam cumpridas, lógico, nos 9 municípios, você começa a diminuir essa desigualdade. E você começa a trazer um trabalho para a região como região metropolitana mesmo. E não um trabalho com divergências nos 9 municípios. E quando você fala de divergência, a gente sabe que a realidade, por exemplo, de Cubatão, de São Vicente, de São Vicente nem tanto, mas de Guarujá, por exemplo, tem uma diferença com relação a Santos. Quando você fala do IDH, as pessoas pensam também que a cidade de Santos está totalmente pronta. Na maior parte, sim, mas a gente não pode esquecer dos morros e da Zona Noroeste. E aí a gente percebe uma diferença. Essa união dos vereadores, ela inclui as 9 câmaras da região metropolitana. Existe uma data que vocês se encontram? Existe uma reunião? Existem discussões temáticas para que o nosso telespectador possa compreender um pouco mais da importância do VEBS? Então, na verdade é assim. Por exemplo, dia 8 agora nós temos uma reunião de executiva. A executiva é composta por 10 vereadores. Um de cada Câmara? Um de cada Câmara. A única Câmara que tem 2 vereadores por votação foi a Câmara de Santos. Já teve na Câmara de São Vicente em outro mandato. Porque a União dos Vereadores, na verdade, é jovem. Ela está indo por seu 4º ano. O primeiro mandato foi o Leandro, do Avelino, de Praia Grande. Segundo mandato, ele foi reeleito. Depois veio o Caio França, presidente. Hoje é o Rafael Redó. Rafael Redó é vereador em Mongaguá. Mongaguá. É um jovem, 26 anos, está desenvolvendo um trabalho muito bom na UVEBS. E aí a UVEBS começou a ir buscar espaços. Então a UVEBS hoje tem uma Câmara de Equalização de Leis dentro da GEM. A UVEBS já começou a procurar um bate-papo com o CAP, porque não dá para você ter o CAP e a cidade. Você tem que ter... CAP, o Conselho da Autoridade Portuária. Isso. Você tem que ter um trabalho Porto-Cidade realmente. Então, os vereadores que estão na ponta, que são as pessoas que são cobrados pela sociedade, precisam estar envolvidos nesse trabalho também e saber o que está acontecendo. Então, a UVEBS participa de tudo. Exemplo, o GAMESP. O GAMESP, que é esse gabinete de segurança que está vindo para cá, para a Baixada, nós estivemos lá e solicitamos a participação de 3 vereadores, que é o Nicolassi, que é da área de Guarujá, o Caran de Praia Grande e o Donato de Mongaguá. Os 3 são da área de segurança. Então, eles vão participar representando os vereadores. Os vereadores têm que estar envolvidos em tudo que é discutido na região. Não dá para você colocar hoje a região de uma forma onde que o executivo faz uma coisa, os vereadores ficam apenas lá para fiscalizar, aprovar ou não. Eles têm que participar. Enquanto a gente não começar a trabalhar numa união, numa discussão, juntos, a região começa a perder. E a prova disso daí a gente pode ver o que acontece no interior. Não, você falou correto, porque se a gente for mais longe em cima da sua explanação, você tem o executivo, você tem o legislativo e você tem a sociedade. Eu vejo que entre a Câmara e a sociedade, você tem agora a UVEBS, para fazer justamente esse elo entre a população e o Poder Legislativo. Porque nós sabemos que muitas vezes, isso é em todo o país, nós observamos um número muito pequeno de pessoas que comparecem às sessões da Câmara. Mas, ao mesmo tempo, essas pessoas às vezes criticam o seu vereador, mas não participa para saber a sua atuação. A UVEBS, no meu entender, ele acaba mostrando, elencando prioridades, cobrando do Executivo, levando à população, e aí você acaba fortalecendo um poder que eu julgo importante, que é o Legislativo.
Agora, você observou, você estava aqui na nossa sala VIP, aqui na Santa Cecília TV, vendo algumas das manchetes. Vamos falar um pouco mais de mudanças partidárias. A Marina não conseguiu emplacar o partido da Rede. E ela tem a data de hoje para tentar ver que partido que ela vai migrar para tentar ser candidata à sucessão da presidente Dilma. E aqui na região também vários parlamentares mudaram de partidos. Para que o telespectador possa entender o que significa essa mudança de partido. É só uma renovação, uma nova composição política ou isso tem a ver com a eleição de 2014, Pedrinho? Eu vejo assim, na verdade, isso tudo é uma estratégia. Bom, primeiro falando da Marina, eu acho que o país perdeu muito se a Marina não for candidata. Por quê? Porque isso faz parte de um processo democrático. Concordo. E a Marina, de uma forma ou de outra, ela traz uma discussão mais aprofundada do que está acontecendo a nível nacional. E espero que ela não fique fora do processo, porque vai mudar bastante a situação nacional se a Marina fizer parte do processo. Se ela estiver fora do processo, eu acho que o jogo está praticamente decidido. Não é bom para o país. Não é bom para o país. É importante que haja uma discussão, que haja uma participação, embates para que a população possa avaliar se é importante a reeleição de quem está no poder ou uma oportunidade de uma nova figura pública à frente do governo federal. A gente fala da presidente, mas a gente não pode esquecer, se você for aqui bem perto, aqui São Vicente deu recado depois de 16 anos de PSB e acabaram colocando um outro, ou seja, a população não queria aquilo que estava acontecendo e trocou, só para dar um exemplo. É o que pode acontecer em nível federal, por exemplo. Com certeza, isso daí está bem próximo a acontecer a partir do momento que você tenha opções. Quando você tira a Marina, você tira mais uma opção. E nas pesquisas ela está em segundo lugar. E ela está em segundo lugar. Bom, esse no caso nacional. E agora, aqui... quando você traz aqui para a região, os partidos novos, por exemplo, o PROS agora está com 28 vereadores, 28 deputados. E você viu que, por sinal, saiu no jornal de ontem, que teve um derrame em São Vicente. Todo mundo foi PROS. Muitos vereadores estão aderindo ao PROS. Agora, muitos deles, inclusive, que eram do PSB. PSB foi o que mais sofreu, né? PSD também. Saiu um vereador do PSD e assim por diante. Bom, conclusão. O que está acontecendo? Essa ida para o PROS ficou de uma forma onde que, por exemplo, o Ciro Gomes e o irmão dele estão vindo para o PROS. Fortaleceu ainda mais. Porém, na campanha de deputado, precisa ver onde que vai ser a linha de corte disso daí. Então, o que vai acontecer com esses que vão sair candidatos a deputado? Eles vão ter que esperar para ver como é que vai ser montada essa chapa, para ver se a linha de corte vai ser alta ou baixa, porque todo mundo que vai para o partido pequeno, ele vai naquela... pensa que não precisa de muito voto para se eleger. Isso, a linha de corte é baixa, mas vai precisar ver como que vai ser montado isso daí. E aí os caras não querem ficar num PSDB, em algum partido grande, porque a linha de corte é muito alta. Mas, por exemplo, tem cara que é firme. Não, eu fico em partido grande porque eu tenho condição. Porque, na verdade, o eleitor está aprendendo, tá? O eleitor está ficando bom nisso daí, está começando a enxergar bem isso daí. Tem muita gente que diz, não, eu sou apolítico, eu não gosto de política, mas ele está começando a enxergar bem, ele está começando a valorizar o trabalho político de algumas pessoas. A prova disso são as renovações significativas das câmaras. Por exemplo, a renovação que nós tivemos na Câmara, e eu acho que nós vamos ter uma renovação muito grande. Aliás, alguns partidos estão se articulando para lançar candidatos a deputado e nós vamos ter alguns candidatos da região aqui que vão crescer muito. O partido, às vezes, tem 4 ou 5 vereadores, mas vai lançar candidato a deputado. Exemplo, um que eu acho que você até pertence, que é o DEM. Você acha que o DEM ele sai com um candidato aqui na região? Com certeza, com certeza. Você sabe que eu converso com muita gente, né? Tanto aqui como lá em cima. Eu sei que o DEM tem um candidato a deputado estadual aqui na região. O DEM que teve aí um aumento significativo nas cadeiras das câmaras. Tem o prefeito de Bertioga, que é o Mauro Orlandini, né? Orlandini. Tinha o prefeito de Mongaguá, mas uma questão judicial ele acabou perdendo o mandato e ele também saiu do Democratas.
Ele está, acho que no PSD. PSD, ele é o coordenador do PSD da região. E falando na região, que esse é o caráter do Hora Geral, o Dinho desabafou, saiu do PT. Saiu do PT. O Dinho de Cubatão, ele tem um período, acho que de 48 horas para migrar para um novo partido, não se sabe que partido. E é bom lembrar que o PROS, ele tem uma afinidade com o PT. A formação do PROS é de pessoas ligadas ao PT e de empresários, né? Então, acredito, né, é um ponto de vista meu, que ele vá para o PROS. O único vereador do PSB, Alder, se não me engano, de Itanhaém, também saiu do PSB, está indo para o PROS, ou seja, uma grande mudança. Tudo isso... Pode ficar a maior bancada da região próximo. Incrível, né? Incrível. Mas isso é o que pode acontecer. Em compensação, o PDT também sofreu muito com o sustentabilidade. Solidariedade. Exato. O Major Olímpio comentou ontem aqui. O PDT tomou uma cortada, saiu todo mundo. Pedrinho, o Júlio Mascarenhas de Santos, ele ligou no 3041-6777, faz a seguinte pergunta: por que o partido MD não vingou? Que era da mobilização democrática. Né? Que era a fusão do PPS com o PMN. Isso. Por quê? Dá para... Eu acredito que o PMN, na verdade, o que aconteceu foi o PMN que deu um passo para trás. Tá? O PPS estava tudo certo. Ou seja, o PMN nem subiu no altar? Não. Ele deu um passo para trás, chegou na frente do padre e falou, estou fora, vou voltar. E deu um passo para trás. Mas, lógico, teve algumas conversas em torno disso daí para fortalecer o PMN. E o PMN vai continuar aí. O Marcelo Simões do Macuco, como se calcula o número de votos para que os candidatos da região possam ser eleitos deputados federal ou estadual? Essa conta é difícil, você precisaria de uma lousa para tentar explicar. Porque eu entendi a pergunta do Marcelo, porque às vezes tem deputado, vamos falar, poxa, eu tive 90 mil votos e não consegui ser eleito. Eu tive 40 mil e fui eleito. Rapidamente, a grosso modo, como você explicaria para o telespectador? Na verdade, isso daí é um problema do sistema, tá? A reforma se espera essa mudança. Que já deveria acontecer, a reforma já deveria política. ter acontecido lá atrás. Mas isso é um problema do sistema. Então, como o coeficiente ele está inteiramente ligado ao número de eleitores de cada município, de cada estado, quando você tem um cara que é eleito com menos votos do que o outro, está inteiramente ligado a isso daí. É a sobra de votos. Isso teria que ter uma lousa para explicar. Mas o que a gente pode te dizer com isso? Que se não mudar o sistema, nós vamos continuar nessa situação. Nós vamos ter o efeito tiririca para o resto da vida. Eu acredito que mude agora. Eu tenho conversado, eu sou um cara, você sabe que eu sou um cara ligado a alguns deputados aí que eu converso. E, por exemplo, eu acho que a reeleição ela está correndo um risco de acabar. Aí se pergunta, isso é bom? Isso é ruim? A gente pode analisar da seguinte maneira. É bom porque em 4 anos o cara vai ter que trabalhar muito para fazer o sucessor e mostrar o seu trabalho. E alguns prefeitos, não é no geral, mas você sabe como é que funciona, nós temos aí prefeitos que os primeiros 4 anos trabalham muito, os outros 4 anos sossega porque fala assim, não vou mais para a reeleição. Eu conheço uma cidade, ou seja, várias aqui que aconteceu isso. Aquele pique no primeira gestão, no segundo ele parece que puxou o freio de mão. A reeleição, ela pode acabar. Isso é bom para o país? Eu acho bom. A lista é importante. Tem gente que é contra, eu sou a favor da lista, porque eu acho que quando você traz a lista mista, quando você traz a lista, você fortalece os partidos têm que trabalhar. Hoje o partido não pode ser um veículo, o partido tem que haver um trabalho dentro do partido. Você tem que ter militância dentro do partido, não pode ser apenas um veículo, porque senão o cara sai de um partido, por isso que existe a troca de partido, o cara sai de um partido, vai para outro e sai candidato pelo outro, porque ele precisa de um partido para sair. Lógico, a única coisa que ele vai discutir é o coeficiente para ele poder atingir o objetivo dele. Pedrinho, eu vou chamar o intervalo comercial, mas o que você falou eu também concordo e quero dividir essa análise com o telespectador, que a cada eleição o eleitor está dando respostas nas urnas. Isso é importante. De repente não está num processo que o país mereceria.
Mas o que me causa muita preocupação é, sempre ao término de uma eleição, o grande número de votos nulos e votos em brancos, que poderiam até eleger um outro ou um grupo de parlamentares. Essa é a preocupação. E aquela pessoa que fala assim, olha, eu não quero saber de política. Me desculpe quem pensa assim, porque tem política dentro de casa, política na escola, política no clube, política no local de trabalho, tem política em tudo quanto é lugar. E só é através da política que a gente pode discutir de uma forma ampla uma melhora na qualidade de vida de uma sociedade como a nossa brasileira, por exemplo. O Pedro Garófalo continua aqui com a gente e você pode ligar fazendo perguntas no 3041-6777. Eu volto já com o Hora Geral.